Vamos lá, então. Pessoal, nós terminamos a aula passada nesse ponto. Vocês viram lá a questão da vírgula e do ponto? Esse silêncio significa não? Professor, eu vi alguma coisa assim que, tipo, eles não representam a vírgula, mas, tipo, representa em número binário. Tá, mas o que eu queria perguntar é o seguinte: em algumas representações, a casa decimal de um número real é separado por vírgula, em outras separadas por ponto. Eu que pedi para que vocês investigassem o porquê de um ou de outro. Não fizeram? Então, acho que eu pesquisei errado, então. Pois é, e os demais? Ninguém? Sério, gente? Ó, gente, se vocês não, falam, não participarem, eu vou falar também não. Vou seguir a bola, então. Ó, não é legal não, tá? Vamos seguir bola, então. Ah, pessoal, aqui o que faltou pra gente foi falar sobre duas coisinhas assim, rapidinho, tá? Quando a gente associa um identificador a um tipo, nós temos a variável. Podemos falar em variável quando tivermos. Desculpa, voltei aqui. Só podemos falar em variável quando tivermos um identificador associado ao seu tipo. E isso tem um significado importante. Eita. Isso tem um significado importante dentro da computação. Quando o computador começar a executar esse código, ele vai fazer o seguinte: essa área aqui que tem rosa, ela é a área de memória onde vai ficar armazenado tudo a respeito deste programa que está aqui sendo executado. A primeira coisa que vai ser executado é o nome do programa. Com isso, o compilador vai saber aonde que ele está. E ele começa a fazer o quê? A buscar aqui a declaração de variáveis. No momento que ele começa a executar essa declaração de variáveis, ele vai saber que a declaração de variáveis por causa do var, ele vai lá na memória, ele cria um espaço de memória para um valor inteiro e dá a esse espaço de memória o nome de x. Pega um outro espaço de memória do tamanho de um tipo inteiro e chama de y. Então, por isso que nós temos de declarar todas as variáveis que nós vamos utilizar antes de começar o programa, para que essas variáveis possam ser criadas e ter o seu espaço reservado dentro da memória. Reserva espaço na memória para quê? Para que possa receber valores, esse aqui vai chamar x e y, e esses valores possam ser manipulados de alguma forma. Se nós não fizermos essa reserva, vamos supor que dentro do nosso programa a gente utilize um z. Ele vai falar assim, mas eu não tenho um espaço de memória chamado z, então eu não posso armazenar nenhum valor para essa variável. Logo, tem um erro. Ok? Entenderam essa questão da declaração, pessoal? E quando é que é chamado de variável? É só quando você tem o identificador com o tipo associado. Ok? Ou não ok? Beleza. Ok. Ok. Então vamos lá, vamos fazer no que a gente já sabe, só no que a gente já conhece. Vamos fazer esse exercício rapidinho para a gente fazer um algoritmo para somar dois números inteiros, tá? A gente ainda não sabe fazer a parte do corpo do programa, a gente já sabe o início. Como que começaria esse algoritmo 1? Com o cabeçalho. Como é que seria, então? Por mim, seria programa, dois pontos,
parênteses, soma dois números. Olha lá a sintaxe lá, ó. Olha a sintaxe lá como é que é. A forma de escrita é importantíssima, tá? É algoritmo. Ó, olha lá. O programa, né? O algoritmo, não tem problema. E entre. Eu vou colocar aqui no mesmo formato aqui, programa. Programa. E entre aspas duplas, o nome do programa. Ok? E quais as variáveis que nós vamos precisar? Ô, Maurílio, Oi? ele não tem que ser iniciado com algoritmo e aí depois a palavra entre parênteses? Como é que é? Ontem você falou que no cabeçalho ele tem que ser iniciado com a palavra algoritmo, seguido pelo nome a ser dado pelo algoritmo entre as aspas duplas. Então, não tem parênteses, né? Lá, algoritmo, aspas duplas. É. Aqui nesse primeiro momento aqui, eu estou mais preocupado com os conceitos gerais, então eu não estou seguindo nenhuma regra, nenhuma obrigação, não. A obrigação é colocar um cabeçalho. Uhum. Agora mesmo eu vou falar em qual linguagem que nós vamos trabalhar e nós vamos começar a seguir a regra da linguagem, tá? Beleza. Mas é porque, como eu coloquei no anterior aqui, algoritmo, programa, né? Aqui, tá vendo? Ficou programa. Eu vou até mudar aqui, vou deixar algoritmo. A gente sempre trabalhar com algoritmo, com o nome do algoritmo. Mas esse detalhe aqui a gente já tem que tomar cuidado, ó. O nome vem entre aspas duplas, né? Aí depois nós vamos lá, declarar a área de variáveis. Quais variáveis que eu preciso para fazer um programa para somar dois inteiros? X e Y. XY. E XY tem que ser de que tipo? Inteiro. Inteiro. Porque ali mandou ser inteiro, né? Terminei a área de programa a minha área de declaração de variável para a minha área do corpo do programa, né? Que ele começa com Início. e o fim. O que que eu vou fazer aqui dentro? Você vai colocar os valores dos números? Isso, pegar um valor para x, um valor para y e fazer a soma, né? Uhum. Aqui E por colocar o enquanto, escreva. não, por enquanto nós estamos só descrevendo mesmo, né? Depois nós vamos aprender a fazer direitinho, mas tá bom a estrutura. E um algoritmo para converter o número de polegadas para centímetros? Como é que seria? Aí você colocaria ó, o cabeçalho, Isso, como seria o cabeçalho? Algoritmo, entre entre aspas, aspas, Polegada duplas. para centímetro? assim, converter. Pronto. Eu vou ter quantas variáveis? Pessoal, É eu acho que dá pra fazer polegada e com duas, mas eu centímetro. coloquei três. Duas. Tá, quais Polegada e seriam as centímetro. variáveis? Polegada e Polegada. centímetro. P e CM. Polegadas, centímetros. Mais alguma? Eu Rea- coloquei três, pessoal. Qual que é a terceira? Eu coloquei X. X. Vou pôr aqui o X aqui, depois a gente discute. E elas são de que tipo? Real. Real. Pode ser inteiro? Não. Não, né? Porque você vai multiplicar por R$1, né? Sim. Aí você tem seu início e fim. E aqui dentro você vai descrever o que você vai fazer, né? O que que vocês descreveram aí? Coloquei P igual a 1, CM igual a 2,54 e o X eu coloquei um número qualquer. O número de polegadas, no caso. O X seria o quê? O número de polegadas que eu quero transformar, converter. Ok. Beleza. Aí a gente ainda vai aprender um pouquinho para frente e nós podemos discutir. O mais importante aqui para a gente é vocês terem essa noção da ordem, né? Que nós estamos fazendo aqui. Cabeçalho, declaração de variáveis. Agora a gente já sabe declarar variáveis, então a gente já pode declarar correto. E o bloco de início e fim. Ok? Tá ok para todo mundo, gente? Ok. Ok. Alguém Ok. tem ainda alguma Professor, dúvida? eu tenho uma dúvida. Eu posso colocar, tipo, só o P e o CM e colocar o CM como P vezes 2,54? No corpo do programa. É tipo, CM igual a P, 2, P vezes 2,54.
Pode, pode. No corpo do Então, melhor programa, assim, pode. né? Na declaração de variáveis, não, tá? Uhum. Então, beleza. Aqui, lá agora nós vamos passar lá para outra apresentação. Essa apresentação de ontem já estava com vocês, essa outra eu já coloquei aí no Telegram, tá? E nós vamos continuar falando aqui da anatomia, né? Agora nós vamos falar do corpo do programa. O corpo do programa é onde a gente cria as instruções a serem realizadas sobre os dados de entrada. Toma-se o corpo, é onde que toma-se corpo o processo ou o programa propriamente dito, né? Aquilo que a gente quer fazer. Nós vamos manipular as variáveis, que são as variáveis de entradas, de forma que possa se obter o resultado de saída, que pode ser também uma variável. As instruções realizadas, nós vamos chamar daqui para frente de comandos, tá? Elas denotam ações a serem executadas sobre as variáveis de entrada. O corpo do programa deve estar dentro do bloco início e fim, nós já falamos sobre isso. Em algumas linguagens pode ser também abre e fecha chaves, tá? Vai depender da linguagem que a gente estiver trabalhando. E o programa deve ser, isso aqui que é importante, ó. O programa escrito deve ser finito, ou seja, tem de ter um começo e um fim. O nosso programa não pode ficar executando infinitamente, tá? Não pode ficar no loop sem fim, que a gente chama. Temos de tomar cuidado com isso. Cada comando deve ser escrito em uma única linha e sua execução é ordenada. Ou seja, você não faz o próximo enquanto não tiver feito o anterior. Ok, pessoal? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, né? Aqui eu coloquei dois tipos de código, um código no Visual e outro no Portugal Studio. São linguagens que trabalham com código em português, né? Na verdade, elas não são linguagem, né? São só ambiente de escrita. E tem por trás uma linguagem. O Visual, no caso, tem o Pascal e o Portugal Studio tem o Java por trás dela. Aqui, olha, eu fiz a declaração das variáveis. Aqui é minha área de... Meu cabeçalho, né? Aqui é a declaração das variáveis. Eu vou trabalhar com duas variáveis, A e B. E aqui ainda a gente não sabe o que está acontecendo, tá? Mas a gente vai aprender a trabalhar com isso aqui agora. Só que o importante saber aqui é o seguinte. Você tem uma ação, depois você tem uma outra ação. E terminado a ação escreva, só vai executar quando terminar a ação leia. E após a ação leia, você vai encerrar o seu algoritmo. O seu algoritmo não fica executando a vida inteira de qualquer jeito, tá? Ele tem um início e ele tem um fim. Isso de forma obrigatória. Aqui só mostrando uma linguagem onde o início e fim é colocado como abre e fecha com chaves. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então vamos aprender a nossa primeira regra. Primeiro, assim, como é que eu posso colocar para vocês assim? O nosso primeiro padrão de escrita, porque nós vamos criar um padrão de escrita para todo mundo escrever igual. O primeiro comando que nós vamos trabalhar é esse comando de atribuição. Ele é o mesmo comando lá da matemática, né? Como é que você faz uma atribuição de valor lá na matemática? X igual a 3, não é isso? Quando você quer dar um valor para X? Isso. Y igual a 2. Quanto que vale X mais Y? X mais Y. Quanto que vale? 5. 5. Não é isso que a gente está na matemática? Isso aqui é o que a gente chama de atribuição na matemática. Nós estamos atribuindo ao valor, a variável que está à sua esquerda, um valor que está à sua direita. E podemos atribuir também uma expressão. X pode ser igual a 2 vezes 3 mais 1. Quanto que vai valer X aqui nesse caso?
né? Então, aqui eu tenho não só um valor, eu tenho aqui uma expressão. Então, no nosso forma de escrever o algoritmo, a nossa atribuição será feita por esse símbolo aqui, ó. Uma setinha virada para a esquerda. Esse símbolo é feito no computador com o sinal de menor e menos, tá? Isso significa o quê? X, esse símbolo, 3. Isso significa que X vai receber o valor 3. Então, nós vamos ler esse símbolo aqui não como igual, mas como recebe. Ok? X recebe 3. Então, aqui no meu caso, aqui eu farei X recebe 3, Y recebe 2. E agora eu tenho um problema, porque eu não posso escrever mais dessa forma também não, tá? X mais Y. Do lado esquerdo é sempre uma variável que vai ter. É sempre quem recebe valor. Então, eu vou ter de criar uma outra variável, um Z qualquer, recebendo X mais Y. Aí, agora sim, meu Z vai valer quanto aqui? 5. O 5, que é dessa forma que estava aqui antes, tá? A matemática aceita essa forma, mas nós não aceitamos mais. A variável que irá receber o valor deve estar sempre à esquerda do sinal. E o valor atribuído à variável deve estar sempre à direita do sinal de recebe. Perfeito ou não perfeito, pessoal? Estou perguntando porque isso aqui, assim, nós temos que saber isso bem sabido. Beleza. Entendi, professor. Entendi. Então, vamos lá pegar um exemplo aqui para ver se a gente entendeu mesmo. Está aqui um programa soma, né? Então, vamos mudar isso aqui, vou deixar tudo como algoritmo, já tá, eu já passo isso. E tem duas variáveis, x e y. Qual vai ser o valor de x aqui? X recebe 7. Isso, esse é importantíssimo você falar dessa forma, x recebe. E aqui? Y recebe 3. Aqui eu falei que tem um erro. Por que que tem um erro? Porque está falando que 5 recebe X, não que X recebe 5. E a você variável pode tá ter do lado valor. direito também. Isso, você pode ter valor do lado direito da atribuição? Do lado esquerdo? Você pode ter valor do lado esquerdo? Não. Não. Não pode. Esse aqui também deu erro. Por que que deu erro aqui? Porque na variável consta que Y é inteiro e 3,4 é real. Entenderam, pessoal? Uhum. Então tá bom, então vocês estão fera. Então vamos passar para frente. Então aqui está a forma de escrita, de maneira geral, né? A atribuição, que agora a gente sabe ler direitinho, é feita dessa forma. Variável recebe expressão. Esse jeito de escrever aqui com o sinal de menor e maior, tá? Isso aqui se chama delimitador. Esse delimitador geralmente vai ser substituído por um valor, no caso aqui, por uma variável. X recebe uma expressão qualquer. 3 mais 5. Tá? O delimitador e a palavra expressão, elas somem, tá? Tudo some. Isso é só uma forma de se escrever, é uma simbologia, né? Uma escrita simbólica para fazer uma descrição geral de um comando. Da computação a gente usa muito esse formato, tá bom? E esse sinal menor é igual, essa setinha é feita com o sinal de menor é igual. A expressão é um conjunto de valor ou uma operação que se queira, desculpa, a expressão é um único valor ou uma operação que se queira atribuir uma variável. Aqui eu tenho aqui o conjunto de expressões que são da matemática, tá? Esse aqui eu não estou te falando nada do que a gente vai utilizar, não. Nós temos a soma, subtração, multiplicação, divisão, menor, maior, né? O igual de comparação, o diferente.
os operadores lógicos e ou não. Lembrando que o computador sabe fazer operações lógicas e operações aritméticas, né, pessoal? Sim. Então, aqui está alguns exemplos com operações. Onde eu coloco aqui 3 variáveis do tipo inteiro e coloco as variáveis recebendo valores. Ela pode receber tanto valor quanto receber uma expressão. Desde que a expressão tenha sido declarada e tenha valor anteriormente, não tem problema nenhum. Se eu não tivesse falado que x é igual, que x recebe 7, se eu não tivesse falado isso aqui, e falasse que S recebe x mais y, daria um erro. Por que que daria erro? Porque o X não tem valor. O computador pergunta assim, mas qual que é o valor de x? Em algumas linguagens, eles colocam o valor zero como padrão. A gente fala default, como default, tá? Então, a gente tem que ficar atento nisso aí, porque às vezes não dá erro e apresenta só o valor 3, que considera x como zero. Então, tá aqui, ó. Cada linguagem tem um modo particular de tratar as operações aritméticas. Por isso, sempre temos de verificar a documentação da linguagem escolhida. Então, a gente tem de ficar, quando a gente vai usar uma linguagem, usar um ambiente de programação, a primeira coisa que a gente faz é abrir um manual para entender as particularidades que tem essa linguagem. Né? Como que ela escreve como que escreve os seus operadores, como que fazem, qual que é a regra que utiliza para escrever uma variável. Tudo isso nós temos de ver. Toda linguagem é diferente um do outro, ainda que todos sigam esses conceitos que eu estou passando aqui para vocês. Bom, vamos lá ainda. Em matemática, nós costumamos escrever as expressões nesse formato aqui, ó. Não é isso? A gente chama esse formato matemático, onde a gente escreve as divisões como se fossem números racionais, né? 3/2. Não é isso? Ou não é? Alô? É isso. Ô, pessoal, por que só tem dois coleguinhas não, né? Dois colegas participando? Os demais não estão participando, não, pessoal? Eu tô aqui, só ficou vergonha de falar. Pois é, mas tá entendendo? Os demais estão entendendo? Tô entendendo. Sim. Então tá bom, Entendi. pessoal. Eu tô vendo só dois participando. Então, aqui mais uma forma de escrita aí, né? De uma expressão matemática. Pois é, pessoal, no computador nós não temos como escrever no formato como está aqui descrito, colocando os valores em formatos de números racionais, usando símbolos, né? Raiz quadrada de 4, ou usando a exponenciação como só um número em cima do outro, né? Nós não temos como fazer isso no computador, tá? No computador nós temos que escrever nesse formato aqui, ó, que é chamado formato plano. No formato plano, eu vou descrever todas essas operações numa linha única. E aí, o que que eu vou ter de fazer? Abusar do uso de parênteses, né? A primeira operação aqui, beleza, né? 3 vezes y lá, ok? A segunda operação, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o numerador e colocar sobre o denominador. Então, tá aqui, ó, o numerador eu pus dentro de um parênteses e o denominador dentro de outro parênteses. E aqui está a operação deles, divisão. Como aqui é uma soma, eu não precisei colocar um parênteses maior aqui, né? Por que não? Porque a divisão é executada primeiro que a soma, dentro das normas matemáticas, correto? Compreenderam isso, pessoal? Sim. Uhum. Aqui é a mesma coisa, olha, o colchete e as chaves, ela tem outro uso para a gente dentro da computação. O que a gente utiliza aqui é alinhamento de parênteses aqui, ó. Quem vai ser separador
de valores e gerador de prioridade de execução para a gente dentro da computação são os parênteses. Então, nós podemos abusar do uso de parênteses. E aqui é o que nós fizemos, ó. Pegamos essa expressão e passamos ela para uma expressão plana dessa forma. Vocês conseguem enxergar que esse processo é tranquilo ou não? É meio de boa, professor. Muito tranquilo. Pra mim também. Então, beleza. Só para a gente pegar aqui, já criar mais outro padrão entre a gente aqui. Vamos lá. Nós vamos utilizar esse ano o Visualg, tá? A soma no Visualg é igual a soma na matemática. A subtração também. A multiplicação é com o asterisco e não com o ponto, tá? E a divisão, ela é escrita da forma plana e não na forma matemática. Aqui tá ok para essas convenções que nós estamos criando? Ok. Ok. A exponenciação, deixa eu trocar a cor aqui, porque lá eu usei vermelho. A exponenciação, olha que interessante aqui, ó. Olha o símbolo que eu usei para denotar a exponenciação. Eu uso o acento circunflexo, tá? Olha lá como é que fica A elevado a B, como que eu escrevo de modo plano A elevado a B. Esse parênteses aqui, ele não é obrigatório para esse caso aqui não, tá? Eu coloquei só para chamar a atenção. Raiz cúbica de 27. Todo mundo concorda que eu posso escrever isso aqui como sendo 27 dividido por 1/3? Ou não? Sim. 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 Você sabe essa notação, né? Então, quando eu tiver uma raiz A de índice B, eu vou escrever dessa forma, ó. A elevado a 1 sobre B. Ok? Eu não tenho um operador que faz isso aqui. Ok. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó. Vamos a gente junto primeiro. O professor sempre faz os fáceis, né? Essa primeira expressão, como que ela ficaria para colocar ela de forma plana? Ficaria A mais B barra C? Tem que colocar o B sobre parênteses, não? O B sobre parênteses? Não, o B e o C. Entre o B e o C. O Por que parênteses. precisaria de parênteses? A divisão é feita primeiro, né, não? Ah, verdade. Então, aqui tá beleza. E a letra B, como é que ficaria? 2 asterisco X. O chapeuzinho 2. Menos 3 asterisco X. Chapeuzinho. Tem que colocar entre parênteses? É a única forma, né? Eu acho que tem. Aí você coloca o barra 2. Desta forma, Aí tem que colocar em parênteses, não? olha aqui, ó. Desta forma, quem está sendo dividido por 2 é só isso aqui, ó. Por quê? Porque você tem a divisão, depois você tem a subtração, né? A divisão tem prioridade. E quem está sendo dividido por 2 aqui é só essa parte mesmo? Não, você tem que colocar tudo entre parênteses? Então, você tem que vir aqui, ó. Parênteses aqui. Parênteses aqui. Ok? Ok. Ok. E aí, tudo bem. Opa. Mas e a outra parte? Beleza, agora vamos fazer outra parte. Mais Mais, Entre parênteses. entre parênteses, x, mais 1, fecha parênteses, chapeuzinho para cima. Peraí, deixa eu pensar. Chapeuzinho para cima, 1/2?
Isso, vou colocar aqui, ó, x mais 1 elevado a, em parênteses, 1/2, tudo dividido por x, né? É, Preciso colocar o parênteses aqui? Não, porque tá dividindo tudo, né? Não preciso, porque como eu tenho aqui uma exponenciação, não está tirando. Como eu tenho aqui uma exponenciação, a exponenciação tem prioridade sobre a divisão, né? Então, esse parênteses não é necessário. Mas tem problema colocar? Não, não. O único lugar do mundo onde quanto mais parênteses, melhor é aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, esses dois aqui, a letra C e a letra D, eu vou deixar para vocês fazerem em casa e trazer na próxima aula, pode ser? pode ser. Ok. Beleza. Porque aí nós vamos dar sequência, e na sequência nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a criar os nossos padrões, né? Criar as regras para a gente começar a fazer a escrita dos nossos primeiros códigos, tá bom? Eu pediria enfaticamente para que vocês fizessem uma leitura tanto da apostila, tanto da apresentação da semana passada, que terminamos hoje, da aula passada, né? Que terminamos hoje, quanto dessa apresentação. E que vocês não ficassem com dúvida. Tendo dúvida, manda para mim no Telegram para a gente sanar essas dúvidas. A parte mais difícil da programação é esse início. Por quê? Porque a gente está criando um punhado de regras que são regras que vocês não tinham. Então, vocês estão se disciplinando em regras que vão ser necessárias para a criação dos seus algoritmos. Se vocês não dominarem bem, não tiverem muita clareza nesse primeiro momento, lá na frente vocês vão ter dificuldade. Por quê? Porque nosso conceito aqui, nosso conhecimento é todo agora daqui para frente, ele é todo acumulativo. Né? Essa forma de escrita é que vai te permitir fazer os cálculos lá dentro dos nossos algoritmos. As nossas definições, nós já criamos o que é uma atribuição. Depois nós vamos fazer a definição do que é entrada e do que é saída de dados. Com entrada, saída e atribuição, a gente já consegue fazer uma gama enorme de problemas. Mas se você não dominar esses três padrões e não tiver isso mentalmente bem aceito, você não consegue fazer nada. Tá bom, pessoal? Então fica como dever para vocês fazerem a releitura da aula que nós começamos ontem, a releitura da aula de hoje até onde nós paramos e esses dois exercícios. Perfeito? Beleza. Perfeito. E aí, semana que vem, o ritmo tá ficando mais rápido, tá, gente? É, Semana... deu para perceber. eu tô fazendo devagar.